A jornada de Clarice Lispector, da Ucrânia ao Brasil. Clarice Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920, na pequena cidade de Shechelnik, na Ucrânia, em uma família de judeus em fuga da perseguição pós-Revolução Russa. Seu nome de nascimento era Aya Lispector. Ainda criança, sua família emigrou para o Brasil, estabelecendo-se primeiro em Maceió, Alagoas, e depois no Recife, Pernambuco. Desde jovem, demonstrou interesse pela escrita e literatura. Na adolescência, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde cursou Direito na Universidade do Brasil, atual UFRJ. Durante esse período, começou a trabalhar como jornalista e a escrever contos e romances. Seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, 1943, publicado quando tinha apenas 23 anos, recebeu o Prêmio Graça Aranha e foi um marco na literatura brasileira pela sua abordagem intimista e inovadora. Casada com o diplomata Mauri Gurgel Valente, viveu em diversos países, como Itália, Inglaterra e Estados Unidos. Após a separação, retornou ao Brasil, onde consolidou sua carreira como escritora e jornalista. Clarice ficou conhecida por sua escrita introspectiva, filosófica e repleta de fluxos de consciência, explorando os mistérios da existência e a complexidade da alma humana. Faleceu em 9 de dezembro de 1977, um dia antes de seu aniversário de 57 anos, vítima de um câncer de ovário. Poema Se Eu Fosse Eu. Se eu fosse eu. Quando ninguém me vê, eu posso fazer o que quiser. Eu posso rir alto, falar sozinho, chorar no meio da sala. Eu posso fazer careta no espelho e sair de roupa rasgada. Posso comer com as mãos, dançar sem música, revirar os olhos. Mas quando me veem, eu me ajeito, me arrumo, viro gente. Se eu fosse eu, teria coragem de ser louco na frente dos outros. Mas eu não sou eu, sou apenas quem me vêem ser. O poema é uma reflexão profunda sobre a identidade e a autenticidade. Clarice aborda o dilema da existência humana entre ser quem realmente somos e o que projetamos para os outros. A autora destaca como, quando estamos sozinhos, nos permitimos ser autênticos, agir sem filtros e sem a necessidade de cumprir expectativas sociais. Já na presença dos outros, moldamos nosso comportamento para se encaixar nas normas. Clarice sugere que há um conflito entre nossa verdadeira identidade e o personagem que interpretamos na sociedade. A frase "se eu fosse eu" mostra um desejo reprimido de libertação, mas também a dificuldade de alcançar essa liberdade. A escritora enfatiza como os julgamentos externos nos impedem de agir espontaneamente. A luta entre o ser e o parecer é um dos temas recorrentes na obra de Lispector. O poema, apesar de curto e simples, carrega uma carga filosófica intensa, abordando questões sobre autenticidade, liberdade e a complexidade do eu. Os 5 poemas mais conhecidos de Clarice Lispector. Se Eu Fosse Eu, reflexão sobre identidade e autenticidade. Liberdade, um poema que explora a necessidade de se libertar das amarras impostas. Caminho, aborda o destino e as escolhas da vida. Das vantagens de ser bobo, fala sobre a ingenuidade e a leveza de quem não se prende às regras rígidas da sociedade. O mistério explora a relação do ser humano com o desconhecido e a incerteza. Embora Clarice seja mais conhecida por seus romances e contos, seus poemas seguem sua mesma linha de pensamento filosófico e introspectivo. Clarice foi influenciada por diversos escritores e correntes filosóficas. Alguns dos principais nomes que moldaram seu estilo foram: James Joyce. A técnica do fluxo de consciência influenciou profundamente sua narrativa. Dostoiévski. A abordagem psicológica e existencialista de seus personagens reflete a influência do autor russo. Franz Kafka. A escrita enigmática e metafórica de Kafka ressoa em sua obra.
existencialismo. Filósofos como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir inspiraram suas reflexões sobre a identidade e a liberdade. Clarice Lispector revolucionou a literatura brasileira e mundial ao trazer um novo olhar para a escrita. Seu impacto é sentido até hoje. Sua prosa fragmentada e introspectiva abriu caminhos para novos formatos literários. Como uma das escritoras mais influentes do século XX, Clarice inspirou inúmeras mulheres a escreverem sobre suas experiências. Seu mergulho na subjetividade e na mente humana influenciou escritores contemporâneos e o campo da literatura psicológica. Sua obra foi traduzida para diversos idiomas e estudada em universidades ao redor do mundo. Clarice Lispector teve uma vasta produção literária que inclui romances, contos, crônicas e poesias. Apesar de ser mais conhecida por seus romances e contos, também escreveu algumas poesias e textos reflexivos que se aproximam do gênero poético. Escreveu 9 romances, 8 coletâneas de contos, 3 crônicas, 5 livros infantis e vários poemas. Embora não tenha publicado uma coletânea exclusiva de poemas, alguns textos seus são considerados poéticos e aparecem em antologias. Os 5 livros mais conhecidos de Clarice Lispector: Perto do Coração Selvagem, 1943. Seu romance de estreia, premiado e inovador, trazendo um fluxo de consciência introspectivo sobre a vida e a existência. A Paixão segundo GH, 1964. Um dos seus livros mais filosóficos e existencialistas, que acompanha a jornada introspectiva de uma mulher após um evento simbólico. A Hora da Estrela, 1977. Seu romance mais famoso e um dos mais estudados conta a história de Macabeia, uma nordestina em busca de identidade e significado. A Maçã no Escuro, 1961. Um livro que explora a transformação interna de um homem após cometer um crime, abordando temas como culpa e redenção. Água Viva, 1973. Obra experimental, quase poética, que trata da experiência do instante e da busca por uma forma de escrita que capture a essência da vida. Os 5 contos mais conhecidos de Clarice Lispector. A Fuga. Um conto sobre uma mulher que decide abandonar sua vida monótona e se aventurar no desconhecido. Amor, do livro Laços de Família. Narra o momento de epifania de uma dona de casa ao observar um cego mastigando chiclete no bonde. Feliz Aniversário. Mostra uma reunião de família repleta de tensões, explorando as relações humanas e o envelhecimento. A Imitação da Rosa. Um conto sobre uma mulher presa entre a loucura e a normalidade, refletindo sobre sua vida e seu casamento. O Búfalo. Um conto carregado de emoção sobre uma mulher que busca entender o ódio e a dor nos olhos de um animal no zoológico. Clarice Lispector foi uma das escritoras mais inovadoras da literatura brasileira, desafiando as formas tradicionais de narrativa e criando textos marcados por reflexões existenciais e filosóficas. Sua obra continua influenciando escritores e leitores ao redor do mundo. Clarice Lispector continua sendo uma das escritoras mais influentes da literatura moderna, desafiando convenções e explorando o âmago da existência humana. Seu impacto permanece vivo, inspirando escritores, filósofos e leitores a questionarem sua própria identidade e o mundo ao seu redor.